Aparentemente a lei da nacionalidade voltou a ser tema na RTP, no comentariado político da RTP, e tivemos Ana Drago, uma grande amiga de Mariana Mortágua, a dizer que as alterações à lei da nacionalidade não só não são necessárias, como são um não assunto. Portanto, é uma coisa absolutamente irrelevante que só foi promovida pelo Partido Social Democrata para satisfazer as vontades do Chega, e eu aqui talvez consiga concordar. Não creio que haja grandes convicções por parte de Luís Montenegro com as mexidas que quer promover na lei da nacionalidade. Agora, dizer que a lei da nacionalidade é um não assunto, dada a atual situação da imigração e dada toda a situação na Europa, que aliás tem motivado grandes alterações nos sistemas políticos nos mais variados países do Ocidente, enfim, é viver num mundo à parte, como vive a grande maioria destes comentadores, e uma senhora tão amiga do Bloco de Esquerda não se poderia esperar uma coisa muito diferente. Vamos ouvir Ana Drago, vocês vão apenas ter som, isto é a thumbnail do vídeo, como sabem, já estarão a ver. Vamos ouvir e fazer uns comentários. A lei da nacionalidade é um não assunto, ou seja, eu acho que ela foi tirada da cartola por parte do governo da AD, exatamente para tentar puxar algum eleitorado que tem vindo a ser polarizado pelo Chega em torno da identidade nacional centrada sobre estas matérias que verdadeiramente não são um problema. Portanto, eu não creio que o governo nesta matéria tenha uma intenção de sair deste processo aliado ao Partido Socialista, mas está numa situação politicamente difícil, porque é muito complicado dentro do quadro da instituição, e eu acho que isso mostra de forma muito clara como o Chega procura esticar os limites da Constituição, afrontar a Constituição ao máximo, e eu creio que essa é a sua intenção política. E, portanto, é muito difícil fazer aqui alterações que permitam ter o Chega a bordo e, ao mesmo tempo, sanar os problemas de constitucionalidade. Ora, basicamente, isto foram os comentários da Ana Drago sobre a questão da nacionalidade, e eu tenho vários pontos a fazer. Isto é apenas um pequeno excerto, não trouxe uma coisa muito grande. O vídeo também vai ser curto, vai ficar em torno dos 8 minutos. Aquilo que eu pretendo falar não vai ser muita coisa. Em primeiro lugar, eu gostava de dar nota de que esta esquerda, tendencialmente à esquerda do Partido Socialista, existe muito com a ideia de que a guerra cultural só existe por causa da direita. Ou seja, a guerra cultural no fundo não tem razão de ser. A guerra cultural existe porque a direita a promoveu. Eu vou dar-vos um exemplo muito prático que eu acho que todos vocês viram. Aliás, isto já foi há uns dias. O Expresso tem, nas suas publicações do Instagram, do Facebook, das redes sociais, basicamente, tem uma questão da figura do ano, para elegerem a figura do ano. O Expresso decidiu eleger como figura do ano o imigrante. E, portanto, quando se diz que a guerra cultural não existe e que é promovida pela direita, a pergunta que eu faço é: não haverá nenhuma figura nacional que mereça a distinção do Expresso para a figura do ano? Evidentemente que a figura do ano ser o imigrante é ignorar todos os problemas da imigração e a tentar avançar com uma agenda cultural que está neste momento em conflito com a vontade da generalidade dos portugueses. Eu já vou à questão da identidade, porque eu acho que reduzirmos o problema identitário de Portugal e do Ocidente apenas à questão da imigração é não olharmos para o problema como um todo. Mas já lá vou. Isto é uma brincadeira. Definir-se o imigrante como figura do ano é uma paródia. É gozar com as vontades eleitorais dos portugueses que têm votado claramente, e aliás como nunca, à direita do Partido Socialista, e portanto têm votado em partidos que, de uma forma mais vincada, com uma forma, diferente ou não, criticam a atual situação da imigração, criticam a imigração promovida pelo Partido Socialista nos moldes em que foi promovida, e portanto, se o povo português tem promovido estas mudanças eleitorais tão profundas, o Expresso fazer este tipo de avaliações não é uma forma de imparcialidade, porque às vezes há pessoas que podem dizer, bom, mas eles podem atribuir estes prémios mesmo que não seja à vontade da maioria. Eu até compreendo isso, podem dizer isso, tudo muito bem. Agora, claramente que não foram, até porque a imigração tem trazido imensos problemas a Portugal, a crise no mercado da habitação, que ninguém me diga que colocamos aqui 15% da população residente e estes 15% não vão querer viver em casas, que ninguém me diga que viverem amontoados num Martim Moniz aos 10 e aos 15 num T0 ou num T1 não faz disparar os preços das rendas, que ninguém me diga que o fenómeno de dumping salarial não acontece quando 3 imigrantes é mais fácil pagar a 3 imigrantes 500 euros do que pagar a um português 1500. Isto é apenas para se fazer aqui uma comparação clara do ponto de vista dos salários e, portanto, dizer-se que a lei da nacionalidade e que a imigração genericamente não são assuntos é algo que só pode mesmo ser dito por um partido em vias de extinção e que acho que está,
a uma legislatura de se extinguir mesmo. E, portanto, por outro lado, consigo concordar quando Ana Drago diz que o Luís Montenegro não está a promover este assunto por convicção. Está a promover a lei da nacionalidade porque quer votos do Chega e porque já percebeu a mudança eleitoral que aconteceu e, aliás, percebeu exatamente porque é que as pessoas também votaram nele. Votaram nele porque o Luís Montenegro conseguiu vender, do ponto de vista da argumentação e da retórica, porque do ponto de vista de ideias vendeu zero, mas do ponto de vista da argumentação, o Luís Montenegro vendeu a ideia de controlo da imigração sendo o controle moderado, como se o controle moderado não fosse o que nos tivesse trazido até aqui. Portanto, no fundo, basicamente votaram no morno e agora estão a ter as consequências de ter votado no morno. Sobre a questão da identidade e da imigração. A identidade nacional é algo que me interessa bastante e que eu tenho estudado imenso sobre o assunto. Identidades nacionais, genericamente, não só a nossa, mas interessa-me a questão da formação da identidade nacional, interessa-me bastante. E eu acho que reduzirmos o problema identitário que se vive na maior parte dos países ocidentais à imigração não é correto. Ou seja, a imigração tem um papel absolutamente desastroso naquilo que é a continuidade do nosso povo, da nossa tradição, da nossa língua. Mas eu acho que a imigração é apenas o reflexo de um sistema liberal atomizado e atomizante que promoveu esta ideia de que somos todos cidadãos do mundo, somos cosmopolitas, as identidades coletivas não existem. O que existe verdadeiramente são vocês enquanto indivíduos e as vossas amarras, que são a vossa comunidade, sei lá, o vosso clube de futebol, a vossa família, a vossa nação. E, portanto, este sistema trouxe a imigração. A imigração é um problema claro e é um obstáculo decisivo para a continuidade da nossa identidade. Mas quem trouxe a imigração, lá está, estou a ir à razão anterior à imigração, foi um sistema liberal atomizado e atomizante que acredita que nós não temos identidade coletiva partilhada, não somos ninguém coletivamente, somos apenas indivíduos que vivemos à parte e que, aliás, todas as nossas pertenças a nível comunitário, a nível nacional, etc., são amarras e não características absolutamente essenciais do nosso ser. E, portanto, eu acho que esta visão do mundo trouxe a imigração que está a promover o fim da nossa civilização e do nosso país. E, portanto, não é só uma questão de imigração, é uma questão de sistema, é uma questão mais profunda do que isso. A imigração é a questão mais visível que despertou muitas pessoas para a verdadeira importância da identidade nacional, que é, existem indivíduos, sem dúvida nenhuma, nós todos somos diferentes, somos seres humanos diferentes, mas nós existimos em contacto e pertencendo a uma identidade. Nós não somos ninguém sem a comunidade a que pertencemos. Não existe essa coisa. Aliás, o Aristóteles dizia que quem não vivia em comunidade ou era Deus, ou era um Deus, digamos assim, ou era um animal. Porque os seres humanos são animais sociais que têm uma dependência óbvia e natural daquilo que é o coletivo e daquilo que é a identidade nacional. E, portanto, é também um bocadinho isto. Eu acho que temos que mudar a Constituição para alterar a lei da nacionalidade. Eu acho que temos que tirar muitas ideias igualitárias da Constituição. Não existe essa ideia de igualdade entre portugueses e quem acabou de chegar. Os portugueses têm que ter prioridade de Portugal e os portugueses em primeiro lugar. É fácil de perceber. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBOE na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.